Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E no vídeo de hoje a gente vai escalar aí nosso time de bons e baratos e time de valorização para a 37ª rodada, penúltima rodada dessa temporada do Cartola, que se iniciou em 2020 e está terminando agora em 2021. Sem muitas delongas, simbora lá pro vídeo então? Mas antes, deixa aquele like, dá essa força aí pro Mané. E se não for inscrito, é claro, convido sempre a se inscrever e conhecer o canal. Simbora pro vídeo! Pessoal, daí foi a pontuação do nosso time de valorização do canal, 71.24, até que foi uma pontuação muito boa para a rodada que foi, mas todo mundo sabe que esse time de valorização, olha o Mané Cartola e o cifrãozinho das cartoletas, é para ganhar cartoletas, né? Pontuação não importa tanto assim. E nesse quesito aí, conseguimos valorizar quase que 12 cartoletas, foi uma rodada excelente para o time de valorização do canal, que todos os jogadores valorizaram praticamente, só o Johan que foi a única decepção e o Renato Kaiser que não pontuou o suficiente aí para valorizar. Os demais valorizaram muito bem, né? Sacha fez gol, valorizou. Shailon deu assistência, valorizou. Lucas Braga deu assistência, valorizou. Sobral com a regularidade de sempre valorizando. E aqui na parte defensiva aqui, ó, manteve SG, manteve SG, manteve SG, manteve SG. Pontuamos muito bem, né? E com isso, claro, veio a valorização. Mas vamos vender o time aí, sem muita delonga aí, né? E vamos escalar aí para a rodada. Rodada essa que já falei lá no vídeo do time principal, inclusive vai ter um link logo abaixo aqui na descrição, né? E um cardzinho aqui no final para quem quiser dar uma olhadinha, que lá eu consigo explorar mais as estatísticas. Rodada começa sábado às 18h30, mercado fecha às 17h30, portanto, live às 14 horas de sábado, certo? E vai terminar segunda-feira. Então, rodada cheia, 10 jogos, penúltima rodada aí do Cartola. Vamos fazer de tudo aí para a gente conseguir outra boa valorização. Como a gente tá aí no finalzinho do Cartola, vou convidar aí para quem gosta de jogar ligas apostadas a jogar o Ligas do Mané, ligasdomané.com.br, tem link logo abaixo aqui na descrição, site Ligas Apostadas do canal do Mané aqui. Rodada 37 já está aberta com 44 times, é muito fácil, é só vir aqui se inscrever, altamente intuitivo, transferência bancária, Pix, disponibilizo, cartão de crédito, pagamento. Tem dúvida? Me chama aqui no WhatsApp, inclusive os vencedores aqui, ó, da última rodada, já disponibilizei aqui, ó, no Instagram, certo? Que deu 154 times, R$ 1.386 de premiação na última rodada. Esses foram os vencedores, todos já receberam pagamento. Pagamento é feito em 24 horas. Inclusive, fiquei muito feliz e postei lá no Instagram um card aí, ó, mostrando que o Ligas do Mané, né, primeiro ano do site, praticamente, porque ano 2019 eu comecei no final do Cartola o Ligas do Mané e fiz só 2 rodadas, até mesmo estava em fase de teste ainda, né? Mas esse ano aí, ó, já foi disponibilizado aí a mais de 50 mil reais, 52 mil reais, 575,67 centavos distribuídos em premiação. Tiro curto, mensal, ligas por turno e, claro, e a liga anual, né, que sempre tem a maior premiação. Inclusive já deixei convidado para quem quiser participar da liga anual, né, na próxima temporada, que já se inicia daqui 2 meses, né, vai ser muito bem-vindo. Não precisa ser pró, né, para participar da liga. É tudo automatizado, o site altamente independente. E por aqui também eu boto alguns cards interessantes aqui, ó, no Instagram. Tô botando aqui, ó, apostas da rodada, né? Comecei com essa nova sistemática e cards também de arbitragem, né? Que o pessoal gosta bastante. Inclusive, cardzinho de arbitragem vou postar hoje. Então, se você não segue aí o Mané no Instagram, Mané Cartola FC tudo junto, tem link logo abaixo aqui também. Vai ser muito bem-vindo. E claro, quem quiser participar aí, ó, custa apenas R$ 10 a inscrição. Chance de levar uma boladinha. Quem quiser brincar aí no Ligas Mané, também vai ser muito bem-vindo. Vamos lá para a nossa escalação então, pessoal. Usando aí nosso querido Catimb States ou Catimb Stats, também tem link logo abaixo aqui na descrição, certo? Parceiro aí do canal. Vamos lá colocar filtro, né? Goleiros prováveis, mínimo para valorização, né? Que é o que nos interessa aí, um time de valorização. E vamos lá para a parte de baixo. Aqui na parte de baixo já me chama a atenção de cara é o Richard. Falei bem dele aí no vídeo do time do canal, né? O time principal, né? Ele tá precisando fazer de menos 5.30, custa 2.56 cartoletas. Se ele fizer uma pontuação positiva, vai valorizar aí no mínimo umas 2 cartoletas, certo? É uma grande pedida para rodada, tem uma média de 5.09, certo? E nos últimos jogos fora de casa ele vem com muita regularidade, mesmo sofrendo gols aí, ó, em muitas oportunidades, vem fazendo defesas difíceis, certo? Para quem não sabe ainda, o Ceará tem uma das melhores campanhas fora de casa. O Curitiba, por sua vez, aí, ó, nos últimos 2 jogos dentro de casa, negativou os goleiros, mas vinha cedendo pontos. Inclusive, ontem, o Curitiba venceu do Palmeiras, né, de 1-0. Mas eu assisti o jogo, ele proporcionou pelo menos ali umas 2, 3 defesas difíceis pro menino lá do Palmeiras que estava estreando lá, né, o garoto que estava jogando. Inclusive, o Palmeiras nesses últimos jogos aí
tá fazendo um rodízio muito grande aí, não dá pra saber ao certo a escalação aí, então tem que ficar de olho, por isso que é a importância aí da live de sábado às 14 horas, certo? Inclusive teve um jogo ontem muito importante pro campeonato, tá? O Santos venceu o clássico na Vila Belmiro contra o Corinthians de 1 a 0, né? Assistência novamente do Marinho sempre é monstro, né? Não valeu pro Cartola, é claro, mas pro campeonato foi muito importante, por quê? Porque o Santos deu ali uma encostada, né, no G8 e o Corinthians ficaram ali quase que em igualdade de pontos. Então a importância do jogo, né, do Corinthians contra o Vasco e do Santos contra o Fluminense esse final de semana vai ser grande. Por quê? Por causa da vaga da Libertadores. E claro, por causa do rebaixamento do Vasco da Gama, né, e o Fluminense que está querendo aí, né, que já está garantindo a Libertadores, mas está querendo a fase de grupos, né, ficar entre os 4 primeiros. Certo? Vamos lá então. Vamos dar uma olhadinha aqui no cruzamento scout de goleiros, pontuação média, conquistadas e cedidas. Já mostrei no time do vídeo do time principal, mas vou mostrar aqui de novo, né, para embasar mais ainda a minha escolha. Certo? O Ceará é o time fora de casa nas últimas 5 rodadas que mais vem conquistando pontos com seus goleiros. Certo? E por mais que o Curitiba não ceda, Curitiba já está rebaixado. Acredito que o Ceará, né, vai para Curitiba lá tentando pelo menos 3 pontos para ainda sonhar com uma Libertadores. Vamos dar uma olhadinha aqui em defesa difícil. Defesa difícil também aqui, ó. Depois do Jean, certo? O Richard é o goleiro que mais vem fazendo defesa difícil jogando fora de casa. Mas o Curitiba não é um time de ceder muito. Por que não é um time de ceder muito? Porque o Curitiba, por mais que tenha ganho a partida ontem de 1 a 0 do Palmeiras, é um time de fazer poucos gols em casa. É o 19º melhor mandante da competição, ou de trás para frente tem a segunda pior campanha. Talvez isso resultou no rebaixamento do Curitiba. Tem uma média de gols com mandante de 0,67, baixa, né? E o Ceará é o 5º melhor visitante. E por mais que tenha uma média de gols altas sofridas fora de casa de 1,44, certo? Pode ver, ó. Curitiba fora de casa dificilmente mantém o SG. Em algumas oportunidades até consegue. Contra o Goiás foi assim. E contra o Flamengo. Foram grandes jogos. Por quê? Porque o Ceará tá jogando bem fora de casa, gente. E o Curitiba, por sua vez aqui, ó, faz alguns gols em casa, mas na sua maioria poucos. Aqui foi 1 a 0, não valeu pro Cartola, por isso que o sistema do K-Team States não computa, certo? Dos últimos 5 jogos em casa, a única vez que fez mais de um gol foi contra o Fluminense naquele jogo maluco de 3 a 3, porque o Fluminense também tem uma boa campanha fora de casa e é um time que ataca, né? E com isso deixa ser atacado. Muito parecido com o Ceará, tá? O estilo de jogo do Ceará e do Fluminense jogando fora de casa são muito parecidos, certo? Então eu vislumbro aí que de repente pode ser um jogo até de muitos gols, quem sabe, né? Então o Richard deve ser muito exigido e vejo sim com bons olhos aí pro time de valorização, com toda certeza. Quem sabe até possa pontuar bem, né? Com defesa difícil e de maneira remota, quem sabe um SG, porque queira ou não queira o Curitiba tem um dos piores ataques da competição, certo? Tem outros goleiros aqui desvalorizados, certo? Para goleiro para essa rodada tá bom do ponto de vista de valorização, tá muito bom, certo? Mas o Richard, por custar 2,56 cartoletas, né, está à frente de todos esses goleiros aqui. Ah, o Hugo custa 2,23, mané. Não, eu sei que custa, mas vai enfrentar um Internacional aí, né? E o Flamengo geralmente propõe o jogo em casa. Ele dá o contra-ataque pro time adversário. E com isso, às vezes, o Hugo acaba sofrendo um gol aí e não tem condições de inverter a pontuação. Sem levar em consideração que vai ser uma final antecipada. Então, esse jogo é difícil ter um prognóstico, certo? Então, o Jean também tá lá já escalado no time principal do canal. Vejo com bons olhos sim, tem uma média de 4,64, tá desvalorizado. Tem um bom desempenho fora de casa, inclusive com algumas mitadas, né? E bate pênalti, bate falta. E o Palmeiras, por sua vez, aí, ó, cede pontos dentro de casa, tá? Então vejo sim, para valorização, assim, ó, boas opções para rodada. Mas nesse momento eu não vou inventar muito, não. Vou ficar com o Richard por 2 motivos, tá? Primeiro, pelo preço dele. Quanto menor o valor, maior vai ser a valorização se fizer uma boa pontuação. Segundo, porque o Ceará tem uma boa campanha fora de casa e essas pontuações altas do Richard, como a gente viu, são jogando fora de casa, certo? E tá bem desvalorizado, é o goleiro menos desvalorizado, então vai estar no time do canal aí de valorização. Vamos lá para os nossos zagueiros aí. Vamos ver os zagueiros mais desvalorizados para a rodada. Aí, gente, aqui nesse vídeo de valorização em bons baratos, eu não exploro tantas estatísticas. Quem quiser ver as estatísticas a fundo, cruzamento scout, pontuação média conquistada cedida, defesa difícil, roubada de bola, né? De maneira geral, é só dar uma olhadinha no vídeo do time principal que já foi lançado já na terça-feira. Certo? Aqui embaixo também me agrada bastante, tá? Os zagueiros que estão desvalorizados, tá? Principalmente aqui, ó, o Quinteiro e o João Vitor. Por quê? Por causa do preço deles e por causa do desempenho também. E são os zagueiros mais desvalorizados para essa rodada, tá? Vão ter jogos complicados, com certeza. Fortaleza e Bahia aqui vai ser praticamente aqui confronto direto por rebaixamento. Fortaleza com pontinho, acredito eu, que se livra. E o Bahia tem que buscar os 3 pontos. Senão não vai fugir. E o João Vitor mais ainda vai enfrentar o Palmeiras dentro de casa, que por mais que esteja aí mesclando, né, alterando o time por causa da final da Copa do Brasil aí, sempre é muito forte dentro de casa. O João Vitor tem um preço muito bom pro time de valorização, tá desvalorizado como eu falei, e tem uma média de 3,28. Fora de casa aí, ó, é um zagueiro de muita regularidade, mesmo o Atlético Goianiense sofrendo gols todo jogo praticamente. Olha só manteve aqui contra o Sport. Demais jogos
costuma sofrer gols, né? Mas é um zagueiro de bastante regularidade aí, consegue fazer alguns desarmes, né? É um zagueiro limpo, dificilmente aí toma cartão, né? Andava tomando muito cartão, mas nos últimos jogos aqui, ó, pode olhar, ó. Tomou um cartão aqui contra o Atlético Mineiro e um cartão contra o Sport. Nos últimos 7, 8 jogos, não. No início do campeonato até tomava. Mas vejo com bons olhos, sabe por quê? Porque o Palmeiras é um time que propõe um jogo dentro de casa, costuma atacar, e eu sempre falo aqui no canal, times ofensivos jogando em casa proporcionam para zagueiros laterais adversários roubada de bola. Sem pensar muito em SG, vale a pena, né? Se a gente verificar aqui, ó, as pontuações cedidas são baixas? São baixas. Negativou poucos zagueiros? Negativou. Não mitou nenhum? Não, porque o Palmeiras faz muito gol dentro de casa. Mas ele tá precisando em menos 0.10 e custando 3.27 cartoletas. Se fizer uma pontuaçãozinha aí, ó, baixinha de um pontinho, 1,5, 2 em desarmes, né? De repente vai valorizar quase uma cartoleta, tá? Então é isso que a gente tá procurando. Quinteiro também me chama atenção, tá? De maneira geral, o Quinteiro não tem uma boa média, mas em casa tem um bom desempenho. Tem uma média de 2.36 jogando em casa, né? É mais baratinho ainda, certo? E o desempenho dele não é tão ruim não, tá? Para um zagueiro desse valor. Por quê? Percebam aqui, ó. O Fortaleza em casa dificilmente toma gols aqui, ó. Olha os últimos jogos do Fortaleza em casa. Só sofreu gols do Curitiba. Então, se sofrer gols, a gente sabe que não vai valorizar muito. Mas se conseguir manter o SG, deve valorizar alguma coisa. E o Bahia deve partir para cima. Deve buscar a vitória e pelo menos vai proporcionar alguns desarmes. E realmente o Bahia aí, ó, inserendo muito ponto, gente. Muito ponto para zagueiro adversário. Ah, Fabiano, não quero ir com o Quinteiro nem com o João Vitor. Me dá outra opção aí de valorização. O Gil. Inclusive, escalei ele no time principal do canal. Tá com uma média de 3.07, precisa de 0.90 e é um zagueiro barato. E é um cara de muita regularidade em casa, certo? E eu já tinha mostrado lá no time principal, mas eu vou mostrar aqui de novo. Ó, o Vasco é um time que cede muito ponto para zagueiro, porque tá com uma enorme dificuldade de fazer gols fora de casa. E querendo ou não queira, o Corinthians costuma jogar bem em casa. Mas nesse momento, né, esse time de valorização eu vou fazer um time bem baratinho, porque vai ser uma rodada muito difícil. Então quanto menor o valor dos jogadores, para valorização vai ser mais fácil, tá? Então eu vou com o Quinteiro aqui, mas vou ficar de olho, né? Porque às vezes lá muda a dupla de zaga, mas vou com o Quinteiro sim, né? Tá muito valorizado e é um dos zagueiros mais baratos aí da competição. E meu outro zagueiro aqui vai ser o João Vitor, tá? Porque ele queira ou não queira tem uma boa regularidade, um bom desempenho fora de casa e o Palmeiras costuma atacar e de repente aí sem pensar em SG vai proporcionar alguns desarmes. Né? Poderia ir com o Gil? Poderia, mas já tá no time principal e todo mundo sabe que o canal aqui foi feito para ajudar vocês. Eu costumo escalar 3 times diferentes: o time principal, o time de valorização e o time de bons baratos. Para quê? Para você vir, ver os vídeos, olhar as estatísticas e tirar suas conclusões. Fazer o seu time buscando jogadores nos 3 times aqui, né? Que sempre são jogadores com potencial. Vamos lá para os nossos queridos laterais, então. Laterais, mínimo para valorização. Na parte baixa aqui tem laterais bem desvalorizados. Felipe Luiz está muito desvalorizado e tem um preço bom, né? Mas é uma final antecipada, vale a pena? Vale, porque é um dos laterais que mais desarma na competição. O Juan Fran pode dar certo? Pode dar certo. Tem um confronto favorável? Para mim, um dos mais favoráveis, se não for o mais favorável da rodada. Mas olha só, o Juan Fran está com uma média de 0.80. Está precisando de menos 2.50, bem atrativo. Mas tu olha aqui, ó, as pontuações do Juan Fran. 6 jogos fora de casa, fez um 2.40 na 23ª rodada. Os demais foi tudo pontuação abaixo disso, chegou a negativar. Complicado, tá? Meio complicado. Botafogo cede alguma coisa? Cede alguma coisa, vale a pena. Tanto é que eu tô botando o Reinaldo no time principal, né? Pelo confronto, enfim. Pela chance de arbitragem, que vocês vão ver lá no Instagram quando eu postar hoje, que tem chance de penalidade nesses jogos de Botafogo e São Paulo. Deixa eu até dar uma conferida aqui pra ver se eu não tô falando besteira. Exatamente. Quem vai apitar vai ser o Braulio da Silva Machado. 17 jogos e 8 penalidades. Tem uma chance considerável de penalidade desse jogo aí, certo? Então estão bem desvalorizados. Quem quiser arriscar, tudo bem, mas eu vou no Patrick aqui, tá? Por que eu vou no Patrick? Custa 7.42, um preço bom para o time de valorização. Precisa de menos 1.10 para começar a valorizar e tem uma média de 3.60 em casa, certo? E em casa dificilmente negativa e que todo mundo sabe que ele está jogando com o Jair o quê? Avançado. E o Sport vai meter um ferrolho ali, uma chance real realmente. Tá difícil de passar ali pela defesa do Sport nos últimos jogos, né? Uma chance de repente considerável de SG, né? E mesmo assim tá jogando contra-ataque e o Patrick jogando um pouco mais avançado, né? Vai ter chance sim de chegar na frente, finalizar pouco, mas vale a pena sim. Por quê? Porque querendo ou não queira o Galo aí, ó, cede uma quantidade considerável aí, ó, cede bons pontos e nos jogos vem cedendo muito ponto aí para lateral, principalmente pelo fato de não estar marcando gols fora de casa. Então vejo sim o Patrick com bons olhos, né? Mas não dá para descartar o Felipe Luiz, um dos maiores ladrões de bola da competição. E nem o Juan Fran, porque tem um confronto muito favorável. Mas eu prefiro mesmo assim o Patrick. Assim como o Eduardo, tá? O Eduardo tem uma média de 2.02. Precisa de menos 0.70 para começar a valorizar. E eu escolhi o Eduardo por quê? Porque custa 2.71 cartoletas. Ou seja, se manter o SG contra o Curitiba, vai valorizar e valorizar bastante. E querendo ou não queira que o Eduardo oscila demais, oscila.
mas em algumas oportunidades aqui, ó, consegue boas pontuações, principalmente mantendo o SG. E eu acho que o confronto é bem favorável, né? Curitiba, por sua vez, aí, ó, vem cedendo pontos aí, ó, tudo verdinho, só negativou o Jefferson lá na 28ª rodada, isso já faz tempo, né? Mas para laterais assim, vamos ser bem sinceros, assim como goleiros, tá bom para valorização, tá? Até o Matheus Bahia, tá? Aqui, ó, vai ser um jogo pegado? Vai. O Matheus Bahia tem uma média de 3.20 jogando fora de casa, precisa de menos 0.40 e custa 1.59, né? Inclusive até fiquei tentado em ou ir com o Patrick ou ir com o Matheus Bahia, mas como o Bahia não tem um bom desempenho fora de casa, é o pior visitante da competição e o Sport tá conseguindo manter o SG com aquele ferrolho, né, do Jair, com aquela retranca, então eu vou com ele. Mas na verdade aqui, ó, o Matheus Bahia vem muito bem aí, ó, vem pontuando bem, por quê? Porque ele desarma bastante, 32 desarmes em 10 jogos, ou seja, a média de 3 desarmes por partida vai te entregar ponto com certeza e deve valorizar, porque o preço é bem atrativo. Mas nesse momento aqui, ó, vou ficar com o Eduardo, tá? Por mais que não faça grandes pontuações, acho que o confronto é favorável e a campanha do Ceará fora de casa é boa, certo? E vou com o Patrick, né? Porque realmente em casa tá mantendo o SG, né? Tá se retrancando e o Patrick tá jogando um pouco mais avançado. Vamos para os nossos queridos meias, mínimo para valorização. E aqui meia tem bastante, como eu sempre falo, né? Bastante opção. Tem muito time joga com 4, 5 no meio, né? Vamos lá para a parte de trás, a segunda página. Aqui não tem ninguém que me interesse muito não, né? Tirando o Felipe aqui, ó, que tá precisando de menos 1.10, né? E desarma bastante. Não me chama atenção aqui nenhum outro jogador. O Moura também, até que tem uma média razoável em casa em desarmes, né? Tá bem desvalorizado, deve pegar um Ceará que ataca, talvez possa dar certo, né? Mas, assim, ó, vou ser sincero, nessa parte de trás aqui, ó, quem mais me chama atenção aqui é o Juninho. Primeiro, por causa do valor, custa 3.93. Segundo, né, porque ele é o cobrador de falta, de escanteio, né, e algumas penalidades do Fortaleza. Ou seja, a bola parada, a grande maioria das bolas paradas no Fortaleza ficam no pé do Juninho, né? Então sempre tem uma chance real de quê? Assistência e gol. Tem uma média de 1.21, fora de casa tem um desempenho melhor, é verdade, mas dentro de casa aqui, ó, vira e volta, participa de gol e faz boas pontuações. E pelo preço que tem, vale a pena. E como eu falei, esse jogo aqui, ó, vai ser um jogo pegado. Então a chance de se decidir uma bola parada é grande. Bahia, por sua vez, aí, ó, com a pior campanha fora de casa, cede pontos, né, para jogadores adversários de meio de campo, né? Então vejo sim o Juninho com bons olhos, né, principalmente pelo preço dele e também porque ele cobra, né, as bolas paradas do Fortaleza. Vamos agora para a primeira página, lá atrás não tem mais ninguém que me interesse do ponto de vista de valorização. Aqui já começa a complicar um pouquinho, certo? De repente o Johan pode valer a pena, né? Todo mundo tá chateado com ele que ele caiu por demais, né? Mas está desvalorizado. Dentre os jogadores aí que estão desvalorizados, é um dos que tem mais potencial aí, porque finaliza bem fora da área. O Sport deve ir retrancado e ele deve finalizar bastante. Porque entrar tocando vai ser difícil. Tem uma média fora de 3.41, que não é se jogar fora de casa, que não é de se jogar fora, né? E realmente, queira ou não queira aí, ó, tá mal nos últimos 3 jogos aqui, ó, 34ª, 35ª, 36ª. Mas antes estava numa pegada aí, ó, de 6 jogos, 7 consecutivos com pontuações muito boas, inclusive acima de 10 pontos, tá? E o Sport, por sua vez aí, ó, por jogar retrancado, é um dos times que mais cede ponto para mim aí, gente. Olha só, olha, finalizações defendidas, realmente, como eu falei, olha só. O Sport em casa, tá? Eu sempre busco alguma coisa para fundamentar minhas escolhas, né? E realmente o Sport em casa cede muita finalização. Por quê? Porque joga recuado, né? Numa retranca os times não conseguem passar e tem que começar a finalizar de fora da área, certo? E queira ou não queira aí, o Atlético finaliza com os seus meias, tá? Isso aqui é scout para meia. Então vejo sim com bons olhos aí o Johan assim, caiu um pouquinho, né? O time de valorização tá um pouquinho salgado aí, mas eu acredito que vale a pena porque não tem tantas opções assim para jogador de meio de campo aí para rodada para valorização. Enquanto que para zagueiro tá bom, para lateral tá bom e para goleiro tá bom, para meia não vejo uma rodada muito boa não. Deixa eu até dar uma olhadinha na minha colinha aqui. Tá difícil mesmo. Eu acho que eu vou ter que ir realmente com o nosso querido Johan. Aqui o Johan, né? Vamos aqui pra cima. Bruno Nazário, complicado. Botafogo, Natan também. Jean-Pierre dentro de casa vale a pena, tá? Jean-Pierre dentro de casa vale a pena pra valorização. Tá com uma média de 5.40. A questão é que o Atlético Paranaense se defende demais, né? E não dá pra saber ao certo quem que o Renato vai botar em campo com a proximidade aí da final da Copa do Brasil. Acho que dá tempo? Claro que dá. Vai jogar final de semana, vai ter a semana toda pra descansar. Porque na quarta-feira que vem, a última rodada do Campeonato Brasileiro, daí ali sim eu acho que o Renato bota o time reserva. Certo? E o Jean-Pierre aí, ó. Vinha numa pegada boa dentro de casa, caiu um pouquinho, mas vira e volta aí, ó, na 34ª rodada fez gol. É um cara também bom na bola parada, certo? De repente pode valer a pena. A questão é que o Atlético Paranaense joga muito bem fora de casa, se defende bem, né? Mas não deixa de ser uma boa opção aí, ponto de vista de valorização. Mas o meu terceiro meio para valorização, é que tá ele. Descer mais um pouquinho, vou com o Rafael Veiga.
ficando de olho, é claro, na escalação do Palmeiras. Já falei lá no time principal, o que eu penso sobre isso? Ontem o Palmeiras foi praticamente pro time reserva contra o Curitiba e perdeu, mas o brasileiro para ele não interessa mais. Ele tá focado agora na final da Copa do Brasil, que é um título em jogo, certo? Vai jogar sexta-feira um jogo atrasado, clássico contra o São Paulo. Para jogar na segunda-feira, né, a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, e quarta, a última. Para depois, no outro final de semana, daqui 2 semanas, ser a final da Copa do Brasil. O que eu penso? Ele vai jogar com o time titular mesclado, ou titular, sexta-feira e segunda-feira também. Na quarta ele bota os reserva para jogar. É isso que eu penso, tá? Então a chance sim do Rafael Veiga jogar, né? Precisa de 1.40, tá desvalorizado sim. Tem uma média de 7.04, caiu um pouquinho, mas é um cara de muito potencial aqui, ó. Assim como o Johan também vinha bem, é um cara que finaliza de fora da área. Com um time de valorização, eu acredito que vale a pena sim, né? O Atlético Goianiense, por sua vez aí, ó, não é um time de ceder tantos pontos, mas já mitou alguns meias. Acredito que vale a pena sim. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Atlético Goianiense não cede muita finalização para meia. Deixa eu ver pontuação média. O Palmeiras pontua muito bem com os meias dentro de casa, por mais que o Atlético Goianiense não ceda muito. E o Veiga vale a pena sim. O Veiga vale a pena do ponto de vista de valorização, realmente é uma das melhores opções. Mas como eu falei, para valorização aí para meio de campo tá difícil, né? Eu não gosto muito aqui, ó, botar o Alisson só para desarme, complicado, pode valorizar, pode Felipe também, tem chance enorme de valorizar aí, né? Em termos de desarmes, Breno também desarma bastante, mas eu prefiro buscar o gol aí, né? Vou botar o Johan, porque vinha bem, caiu bastante, mas o Galo vai ter que finalizar de fora da área, porque o Sport vai vir muito retrancado, como sempre vem, vai buscar aquele pontinho, né? Vamos mais para baixo um pouquinho, o Juninho me chama atenção, né? Pelo confronto aqui, de repente pode ser resolvido na bola parada, o Juninho custa 3.93 e ele bate as bolas paradas aí, a grande maioria do Fortaleza. E meu outro meia vai ser o Rafael Veiga, porque o confronto aqui realmente é favorável, não pelo Atlético Goianiense, que tem uma boa campanha fora de casa, caiu um pouquinho, mas tem uma boa campanha sim, mas pelo que o Palmeiras joga dentro de casa, tá? Geralmente o Palmeiras joga de maneira ofensiva dentro de casa, não sofre gols e faz mais de um gol por partida. Pouco o Veiga por enquanto aqui. De repente, se eu tirar o Veiga, vou dar uma apostada aí no Felipe aí, pelo preço aí para desarmes aí. Vou ver ainda, certo? Esse time de valorização no canal, geralmente ele é atualizado lá no Instagram, porque a live a gente usa o time principal, né, para fazer a live. Vamos lá, ó, o Cano tá bem desvalorizado aqui, ó. É o atacante mais desvalorizado. A valorização vale a pena, mas eu não vou escalar ele não. E vou dizer por quê. Porque no time de bons baratos, de time principal do canal, a minha base defensiva, o que é? O Corinthians e o Palmeiras. Pô, eu não vou escalar no valorização, né, um atacante para depois eu ficar torcendo contra o meu próprio time, tá entendendo? Mas vale a pena? Com certeza. Aqui, ó, se a gente botar para baixo aqui, ó, filtrar atacantes e valorização, ele é o segundo atacante mais valorizado. Vale a pena para valorização sim, né? Mas como eu vou escalar muitos defensores do Corinthians, tanto no time principal quanto no bons baratos, não vou escalar o Cano para não torcer contra, tá? Léo Chu me chama atenção, certo? Como a gente viu ali, ó. Vou mostrar de novo onde é que tá o nosso querido Ceará. O Ceará faz muito gol fora de casa, gente. Tem uma campanha muito boa. É o quinto melhor visitante, uma média de 1.67 jogando fora. Uma média altíssima para visitante. Ó, faz gol em todos os jogos e às vezes mais de um, tá? É um time que ataca bastante fora de casa, joga melhor fora de casa do que dentro de casa. Vejo o Léo Chu com bons olhos sim. Tá bem desvalorizado, precisa de menos 2.20, custa 2.85 cartoletas. Se ele der uma assistência ou fizer um gol, vai valorizar muito, mais que uma, duas cartoletas talvez. Tem uma média em casa de 4.83, né? Ou seja, joga melhor fora de casa, porque o Ceará geralmente fora de casa joga no contra-ataque. Negativo apenas uma única vez aqui, ó. E fora de casa costuma geralmente fazer bons pontos. Vai enfrentar um Curitiba, que na sua grande maioria das vezes aí, ó, cede bons pontos para atacantes, tá? Cede alguns bons pontos aí, negativa pouquíssimos atacantes, né? Então acredito sim que é uma boa para valorização, Léo Chu. O Cano aqui vou abrir, quem quiser dar uma apostadinha, não vou escalar como eu falei, porque eu tô fazendo o caminho inverso. Estou apostando no sistema defensivo do Corinthians, do Palmeiras, né, nos times principal e bons baratos do canal. Mas o Cano aí está bem desvalorizado, né, porque perdeu o pênalti, precisa de menos de 2 pontos para começar a valorizar. Tem uma média de 4.23, né, e o Cano dificilmente negativo e fora de casa aqui, ó, vira e volta marca gols. A pergunta que você tem que fazer para você é o seguinte: você acredita que o Corinthians vai sofrer gols do Vasco? Cala o Cano, tá? Além de ter chance de pontuar, porque é um jogo decisivo para os dois times, está bem desvalorizado, né? E vira e volta aí, realmente o Corinthians aí, ó, toma alguns gols de atacantes, tá? Pra ele ceder pontos, vai ter que tomar gol. Ó, como a gente tá vendo aqui pelo Fernandão, né? O Douglas Baixo que deu assistência, os demais pontuaram um pouco. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Já mostrei lá no vídeo do time principal, mas sempre é bom pra ajudar. Gols. O Santos tá fazendo muito gol dentro de casa, realmente. Corinthians também, e o Vasco tá tomando. Deixa eu ver, o Corinthians, ó. O Corinthians, dos times que vão ganhar em casa aí, ó, é um dos times que mais vem tomando gol de atacante. Quem é que mais toma gol de atacante? O Botafogo, tá? Por isso que eu botei o Luciano lá no time principal do canal. Mas vejo com bons olhos sim aqui, né? O Léo Chu, o Cano, certo?
Ferreirinha aqui pode até dar certo, é um menino que produz bastante, tem uma média de 2.09, né? Só que é aquele cara assim que dificilmente negativa, mas para ele pontuar bem, por mais que ele se movimente muito, por mais que ele participe das jogadas ofensivas do Grêmio, só se fizer gol e assistência, tá? Prefiro ficar, por exemplo, com o David, que precisa de 0.30 e custa 4.99, né? Tem uma média em casa de 4.81, e olha só, nos últimos jogos o David vem fazendo gols, tá? Bahia, por sua vez, como eu falei, vai ter que buscar o jogo. De repente vai dar o contra-ataque pro Fortaleza, que é o que o Fortaleza tem de melhor. Sistema defensivo fechadinho e sai em transição rápida no contra-ataque pro David, Osvaldo, Romarinho. É um time rápido, tá? De contra-ataque. E realmente o Bahia aí, ó, negativou pouquíssimos atacantes e cede uma quantidade considerável, tá? Então assim, ó, para um time de valorização, vejo sim o David com bons olhos, certo? Luca também pode ser uma boa. O Fluminense vem fazendo muito gol fora de casa. Onde é que tá aqui? Gols de atacante. Ó, o Fluminense é o time, juntamente com o Internacional, que mais faz gols com atacante fora de casa nos últimos 5 jogos. E o Santos toma, tá? O Santos é muito ofensivo na Vila, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no confronto do Santos. Já mostrei lá no time principal, mas vamos mostrar aqui de novo. Tem gente que só vê esse vídeo aqui de bons baratos de valorização, não vê do time principal. Ó, o Fluminense é o quarto melhor visitante. Tem uma média de gols como visitante de 1.28. E o Santos é o oitavo melhor mandante. Manda bem dentro de casa? Manda. Muito por causa do poderio ofensivo. Ó, uma média de 1.83. Mas toma bastante gol. Tem uma média de 1.22 de gols sofridos em casa. E se a gente der uma olhadinha aqui, ó. Nos últimos jogos aí, ó. Vira e volta. Aqui foi 1 a 0 ontem, tá? E manteve o SG contra o Curitiba. Aqui, ó, mas tomou 4 gols do Goiás, tomou do Botafogo, tomou do Ceará. Vira e volta, o Santos toma gols dentro de casa. É uma das piores defesas jogando em casa é o Santos, tá? A maioria dos jogos toma gols. É só olhar o retrospecto. E o Fluminense faz gols fora de casa, tá? Faz gols. Só não fez aqui no 5 a 0 aqui, ó, que aqui não aparece porque não valeu pro Cartola, então o sistema não computa. Mas costuma fazer gols, né, o Fluminense fora de casa. Então quem quiser dar uma apostada aí no atacante do Fluminense, o Luca não é de todo ruim não, tá? Mas eu prefiro o Luiz Henrique. Eu vou mostrar porque o Luiz Henrique tá com uma média de 2.49, custa 3.07, é mais barato, né? E tá precisando de 0.90, um pouquinho mais. Mas olha só a regularidade do Luiz Henrique. Só negativou aqui na 24ª rodada. O Santos, por sua vez, como a gente viu aí, ó, costuma ceder pontos para atacantes. Ó, negativa alguns, negativa, mas mita outros aqui, ó. 11.8 Raul, 17.1 Rafael Moura e Fernandão 10.8, né? 4.1 Neilton, 100 gols sem assistência. Cede pontos sim o Santos, tá? Cede pontos. E eu vou com o Luiz Henrique por quê? Vou voltar aqui para justificar a minha escolha, mas o Lucas é uma boa também, tá? Porque o Luiz Henrique é um pouquinho mais barato que o Lucas, tá? Por mais que tá precisando um pouco mais para começar, né, a valorizar. O Lucas tem uma média de 2.44 jogando fora de casa. Tem bastante regularidade, mas vai precisar de gol e assistência para pontuar bem, certo? E como a gente viu aqui do Luiz Henrique, né? Como é que tá nosso querido Luiz Henrique? Menino é bom. Xerém lá tá revelando bastante jogador. Inclusive essa base aí é que ajudou o Fluminense a estar onde tá. Se os times grandes fizessem como o Fluminense está fazendo, como o Santos, deixando os guris jogar, estaria em situação bem melhor os times que estão com problemas financeiros. Ó, o Luiz Henrique está com uma média de 2.94, certo? E também vem com muita regularidade. O que me chama a atenção aqui nele aqui, ó, tá? É que ele está participando mais das jogadas ofensivas do Fluminense, que eu estou assistindo alguns jogos, do que o Lucas. Mas os dois valem a pena do ponto de vista de valorização. Mas nesse momento aqui, ó, não vou com o Cano, porque realmente eu vou com o sistema defensivo do Corinthians nos outros dois times do canal. Léo Chu me chama muita atenção pelo preço, tá desvalorizado, né? O Ceará joga bem fora de casa, ele tem um bom desempenho fora de casa. O David também, certo? David tá fazendo gols dentro de casa aí nos últimos jogos. É baratinho. Eu acho que o Bahia vai partir pra cima, deve dar o contra-ataque, acho uma boa. Luca também é uma boa, certo? Tava quase indo aqui com o Pablo aqui, por causa do confronto que é bem favorável. Mas o meu terceiro atacante aqui vai ser o Luiz Henrique, tá? Esse menino tá me chamando muita atenção. Os últimos jogos aqui, ó, muita regularidade, tá? E tá precisando de pouco para começar a valorizar. E a gente viu que o Santos cede pontos para atacantes e o Fluminense tá fazendo gols com o atacante fora de casa. Eu até confirmei minha colinha aqui, ó, Luiz Henrique, David, Léo Chu, é isso mesmo, né? Para treinador aqui, já vamos escolher o nosso treinador, sem perder muito tempo, né? Do ponto de vista da valorização, né? Dos treinadores aqui embaixo, que mais me chama a atenção é o Anderson Moreira, tá? Por mais que o jogo seja difícil, ele custa 5.82. É o treinador mais baratinho entre eles. O Lúcio Flávio é o mais barato ainda? É, mas complicado o Botafogo, né? Tá tomando surra de todo mundo e vai enfrentar o São Paulo aí, né? Por mais que não esteja bem, é mais time. Eu prefiro o Anderson Moreira. Tá com uma média de 3,08 em casa, precisa de 2,20 para começar a valorizar. E nos últimos jogos vem bem porque vem mantendo o SG na maioria das vezes. Mas o que me chama a atenção aqui é o Bahia aqui, ó, a quantidade de pontos que vem cedendo aqui, ó. Só na 29ª rodada cedeu menos que 4 pontos. Nos demais jogos tá cedendo mais 4 pontos. E pra mim é o que eu preciso aí, ó. Porque ele precisa de 2,20 para começar a valorizar. Vejo sim com bons olhos aí o Anderson Moreira para valorização. Tá? Lúcio Flávio complicado, Renato Gaúcho muito caro.
Jogo difícil, o Atlético Paranaense joga bem fora de casa. Vanderlei Luxemburgo nem se fala contra o Corinthians aqui, vai sair faísca, tá? Guto Ferreira, se não fosse com o Anderson, iria com o Guto, tá? Porque realmente o Curitiba, por mais que tenha ganho do Palmeiras ontem, vejo um adversário mais frágil, já tá começando a fazer uma transição ali, né? E o Ceará joga bem fora de casa. Ficaria com esses nesse momento aí, né? Pra valorização. Mas como eu falei, não vou inventar muito não, vou botar um treinador baratinho, certo? Que tem chance aí, de repente de SG, pontuar bem, e o Bahia tá cedendo bastante. Ó, e com isso, ficou um time custando 58,38 cartoletas. Né? Por que eu optei em jogadores mais baratos? Porque a rodada vai ser difícil, gente. Tá? Essas últimas rodadas de Campeonato Brasileiro surpreendem e surpreendem bastante. Bom, para capitão pro nosso time aqui não interessa muito. Poderia botar um Léo Chu, um Rafael Veiga, né? Poderia botar qualquer um aqui, porque capitão para esse time não nos interessa. Mas como eu tô com o Anderson de capitão, vou fazer uma pequena brincadeira aqui, ó. Vou botar o David, né? Mas pra gente aqui não nos interessa muito capitão. O que interessa é ganhar cartoletas. E nesse sentido aí tem tudo para ir bem, porque todos os jogadores aqui estão bem desvalorizados, né? E os que não estão desvalorizados estão precisando de pouco para começar a valorizar e tem potencial para isso. Certo? Então aí, ó, pessoal, custando 58,38 cartoletas. Esse aí é o time de valorização do canal para a 37ª rodada. Tá feito? Por fim aí, nosso time de bons e baratos do canal, se diz Mané Bebê, né, fez 64,26, achei até uma pontuação razoável para a rodada que foi aí. A média dos cartoletos ficou em torno de 39 pontos, né? Eu falei no time principal, lá no vídeo time principal, quem passou de 70 pontos nessa rodada, pode dizer que foi bem. Quem passou de 80 deu uma mitada, porque não foi uma rodada fácil não. Repito a dizer, acabei de falar, vai ser uma outra rodada difícil. As últimas rodadas do Cartola tendem a ser rodadas difíceis, improváveis, acontece muita loucura, tá? Vamos dar uma olhadinha por aqui, fica mais fácil da gente ver aqui, ó. Vinícius aqui, ó, por mais que tenha desvalorizado, deu assistência, tá? Fez uma pontuação razoável aí, 7,90. Savarino decepcionou. Carlos Eduardo pontuou pouquinho. São Paulo também pontuou pouco. Galhardo aqui foi uma aposta, porque quando eu vi o Lucas Colar dizendo que o Galhardo poderia ser titular, né? Eu não quis arriscar no time principal. Daí eu vim aqui no bolso barato, mesmo ele custando 18,07. Dei uma enxertada e botei ele, deu certo, ele entrou e fez o gol. Raul, muita regularidade, né, no time de bons baratos aí que tem cadeira cativa. Everton Ribeiro tá muito bem, tá pontuando bem, porque tá desarmando bastante, tá se dedicando, né. Vitor Cuesta foi uma pena que tomou cartão amarelo, né, porque queira ou não queira aqui o Inter manteve SG, iria pontuar bem até, mas até aquele cartão amarelo eu achei meio injusto, porque eu acho que não foi pênalti no Cano não, tá. Júnior Alonso não foi bem, Calegari foi bem, apesar de que o Egídio aqui destruiu, e aqui o Marcos Rocha que foi o destaque. Falei lá no vídeo do time principal, me arrependi horrores de ter tirado Felipe Luiz daqui do bônus baratos e ter colocado Marcos Rocha. E ter deixado lá tirado Vinha, né, o Vinha do Palmeiras, e ter colocado Felipe Luiz lá, feito essa troca. Não, era para eu deixar o Felipe Luiz aqui, isso é um time de bônus baratos, e ter pego Marcos Rocha porque tinha um confronto mais favorável, certo? Lá no time principal, só tirar o Vinha, que eu escalei ele de acordo com as estatísticas, e botar outro lateral, né, do Palmeiras, no caso Marcos Rocha. Mas como tinha aquela indefinição do time do Palmeiras, né, eu resolvi botar por aqui. Mas tudo bem, vamos vender o time aí, vamos trazer ele prontinho, como a gente sempre faz aí toda a rodada aí, né? Porque 3 times aí não é fácil, né? Então não tem como eu ficar explanando muitas estatísticas. Vamos trazer o time prontinho como a gente sempre faz. Tá feito então, pessoal. Esse é o nosso time de bons e baratos do canal. Bem baratinho mesmo, né? Custando 104,07 cartoletas, um time bem acessível, certo? E aqui, ó, escalei o Felipe Alves. Por quê? Porque já mostrei, né, no time principal, acabamos de ver no time de valorização, né? O Fortaleza é um time que se defende bem dentro de casa, vira e volta consegue manter o SG, e mais do que isso, né? O Bahia tem que buscar a vitória, então acho que o Felipe Alves deve até ser exigido, ter possibilidade de defesa difícil. Poderia botar um Everton aqui? Poderia, mas devido à indefinição aí do Palmeiras fica complicado, né? E o Jean não vou botar porque já tá lá no time principal, certo? Fábio Santos, tô dobrando o Corinthians e tô dobrando o Palmeiras, certo? Porque, ao meu ver, são 2 jogos que existe a possibilidade, sim, de SG tanto do Corinthians quanto o SG do Palmeiras, tá? Palmeiras sofre poucos, vou até mostrar aqui pra vocês, pessoal. Aqui, ó, já mostrei no time principal, mas vou mostrar, né? O Palmeiras tem uma média de 0,72 gols sofridos em casa, é o 4º melhor mandante, certo? O Atlético Goianiense é o 8º melhor visitante, já chegou a ser o 4º melhor, tá? Tem uma boa campanha fora de casa, mas tem uma média de gols como visitante de 0,83, não é tão alta assim, certo? E a gente vê aqui, ó, que realmente é um time de fazer gols fora de casa, o Atlético Goianiense, né? Só passou em branco contra o Red Bull Bragantino. Mas na maioria das vezes aqui, ó, faz apenas um gol. Aqui contra o Botafogo foi 3 gols, mas o Botafogo não é parando para ninguém. Palmeiras, por sua vez, não. Palmeiras, por sua vez, aqui, ó, mantém o SG na maioria das vezes, tá? Sofreu aqui um gol do Grêmio, certo? Mas na maioria das vezes consegue manter o SG. Então vejo com bons olhos sim todo o sistema defensivo do Palmeiras, certo?
Corinthians também vejo com bons olhos? Vejo com bons olhos. Por mais que o Corinthians esteja com uma média de 1,28 de gols sofridos em casa, o Vasco não está com uma boa campanha, está disputando rebaixamento, tem uma média de gols como visitante 0,83, uma média baixa, certo? E realmente, nos últimos jogos fora de casa, gente, o Vasco está com muita dificuldade de fazer gols. O Corinthians vem tomando? Vem, mas vira e volta e consegue manter um SG, certo? A questão é que o Vasco vem com dificuldade de fazer gols, tá? Então, por isso que eu tô fazendo aqui, ó, por isso que eu tô dobrando, né, o Corinthians e o Palmeiras, certo? Corinthians, tô botando aqui o Fábio Santos aqui, inclusive deixa eu dar uma olhadinha aqui do Corinthians aqui. Não. O jogo do Corinthians e Vasco aqui é o Anderson Daronco, 15 jogos, 4 penalidades, não tá entre os árbitros com maior chance de penalidade para essa rodada. Mas o Fábio Santos vem jogando bem aí, tá com uma boa regularidade, certo? Dificilmente negativa, tem uma chance razoável de FG e ainda bate pênalti. Marcos Rocha tá muito valorizado, tomem cuidado, mas é um lateral que desarma muito, certo? O Palmeiras tem uma chance real de SG, só tem que ficar ligado na escalação do Palmeiras quem vai jogar. O Gemerson tá voltando agora, certo? Poucas pontuações no Cartola, poucas. Mas todas as vezes que o Gemerson jogou na defesa do Corinthians com o Gil, a maioria das vezes o Corinthians não sofreu gols, tá? Só foi o Gemerson se machucar, né? Nos últimos jogos, como a gente viu ali jogando em casa ali, que o Corinthians começou a sofrer gols, tá? O Ceviche foi expulso ontem? Foi, é verdade. E por isso que eu tô escalando ele. Porque o Palmeiras vai jogar sexta-feira o clássico, jogo atrasado contra o São Paulo. Ele não vai jogar. E o que acontece? Com certeza ele deve jogar na segunda. Vai ser escalado para jogar na segunda-feira com toda certeza, porque, né, vai estar suspenso na sexta-feira. Então acredito que tem do Palmeiras, se tivesse que cravar alguém do sistema defensivo, não, esse vai jogar de certeza, seria o Kusevich, tá? Raul é o rei aí dos desarmes, né? Tem uma regularidade tremenda, né? É só olhar os outros vídeos do canal, o vídeo do time principal, falei dele. Ele é um cara que desarma 4 a 5 bolas por partida, jogando fora de casa, tem uma média altíssima, né? Tietê, tô escalando Tietê por quê, gente? Vou mostrar aqui, ó. Mostrei no time principal, mas vou mostrar novamente. Vamos botar aqui, meias, gols. Tá? O Botafogo junto com o Goiás é o time que mais vem sofrendo gols de meio campos adversários jogando em casa. Tá? E o São Paulo vem fazendo. Vem fazendo por quê? Muito por causa do Tietê. Se a gente vier aqui, ó. São Paulo, vou botar a média. É que tá nosso querido São Paulo aqui. Rapidamente, só para mostrar para vocês, mostrei lá no time principal, porque eu penso, quando eu botei lá que o Tietê era aposta lá, todo mundo riu, mas olha só, ó, o Tietê tá com uma média de 3,51 jogando em casa. Olhem os últimos jogos, jogando fora de casa, olhem os últimos jogos do Tietê fora de casa, os últimos 4. Fez gol contra o Bragantino, fez gol contra o Atlético Paranaense, não marcou contra o Atlético Goianiense, mas fez gols contra o Grêmio, né? O único jogo que ele não marcou gols foi mal, nos demais jogos pontuou bem. Ele vem fazendo gols nos últimos jogos de futebol é momento. Então vejo o Tietê com bons olhos, ainda mais pela fragilidade defensiva do Botafogo, tá? O Edenilson aqui, tô escalando aqui por uma questão estratégica, porque vocês vão ver quando eu botar lá no Instagram o card de arbitragem, tá? Quem vai apitar aqui, ó, o jogo Flamengo Internacional vai ser o Rafael Claus. 17 jogos e 9 penalidades. É um dos árbitros com maior chance de penalidades aí no campeonato, né? Então tô botando o Edenilson por quê? Se caso o Galhardo jogar, já avisei, de repente eu vou botar ele no time principal. Vou tirar o Patrick, né? Daí aqui, lá eu tiro o Patrick e boto o Patrick aqui no bônus baratos. Se o Galhardo ficar no banco, vou deixar o Patrick lá no principal e o Edenilson aqui no bônus baratos. Porque na falta do Galhardo em campo, né? Talvez o Edenilson bata. Ou melhor, na falta do Galhardo em campo, o Edenilson é quem bate. Se o Galhardo estiver em campo, tem que saber se vai ser o Edenilson que vem batendo os pênaltis ou se vai ser o Galhardo que era o cobrador oficial. Só por isso é uma questão estratégica, porque eu acho que esse jogo aqui, ó, vai ser um jogo muito pegado e pode ser resolvido em uma bola parada, numa penalidade. Por isso que eu tô botando o Gabigol aqui também. Tá? No time principal eu botei o Luciano, que tô repetindo aqui, que eu acho que o confronto é muito favorável, como a gente vai ver ali, o Botafogo toma muito gol, né, de atacante, certo? Botei lá o Mosquito, porque o confronto é favorável, porque o Vasco vem tomando muito gol de atacante também, certo? E qual foi o meu outro atacante lá no time principal? Enfim, eu não botei o Gabigol, tá? Optei pelo Luciano, pelo Mosquito, tá? Tem mais um outro atacante que eu não coloquei. Rapaz, que loucura. Uma olhadinha aqui rapidamente aqui, gente. Pera aí. Deixa eu ver. Já vou dizer pra vocês aqui qual foi meu atacante. Ah, o Marinho, pô. Como é que eu posso esquecer do Marinho? Inclusive é capitão da equipe. O Marinho não, é o Marinho mais 10. Tá? Então tô botando o Gabigol aqui também. Sei que o jogo vai ser difícil. Pode ser um jogo de 0 a 0 pegado, com expulsões, tudo. Como pode ser um jogo de 1 a 1, 2 a 2. Pode ser um jogão, né? E, inclusive tem um card favorável de penalidade. Então por isso tô botando eles. Tô botando o Luciano aqui pela regularidade. Naquele time de São Paulo, se alguém pode fazer alguma coisa do meio pra frente ali, é o Luciano, né? E o Botafogo aqui, ó. Agora eu vou demonstrar porque que eu tô escalando esses atacantes. Gols. Tá? Ó, o Botafogo é o time que mais vem sofrendo gols de meias e de atacantes jogando em casa. Então,
né? Se você quiser dar uma apostadinha aí, é salutar você colocar algum meia do São Paulo para essa rodada, e inclusive um atacante também, tá? É bem viável, certo? E depois do Botafogo, quem é que tá tomando muito gol de atacante em casa? Curitiba, né? Por isso que eu botei o Léo Chu lá na frente, no time de valorização, e o Santos, que por mais que faça muito gol em casa, também toma. E quem é que faz muito gol fora de casa? Internacional e Fluminense. Bragantino também aqui, tá? Queria encaixar o Claudinho em um dos meus 3 times, mas tá complicado. E de repente vai ser um jogo bom pro Claudinho, e o Goiás acho que vai sair pro jogo e vai dar o contra-ataque pro Bragantino. Se bem que o Bragantino aí, ó, sem o Elinho, sem o Arthur, sem o Tubarão agora se machucou, perde muita velocidade. Daí não sei se o jogo vai ficar bom pro Claudinho na questão do contra-ataque. Mas o Claudinho é um caso à parte, que nem o Marinho, né? Dá pra escalar sempre pelo que ele pode produzir. Mas veja como o Fluminense faz gols aqui, ó, fora de casa, e como o Santos toma, tá? Olha só, o Santos faz muito gol em casa. E o Corinthians aqui também, ó, faz uma quantidade considerável de gols. E quem é que toma mais gols fora de casa de atacante? O Vasco da Gama. Por isso que eu escalei esse meio ataque aqui, ó. O Luciano, como a gente viu, o Botafogo é um dos times que mais tomam gol de atacante, né? Botei o Léo na tela aqui, porque tô botando o Mosquito lá no principal, porque o Vasco tá tomando muito gol de atacante, o Corinthians tá fazendo gol dentro de casa, certo? E aqui botei o Gabigol, né? Por quê? Porque por causa da questão do pênalti, enfim, eu quero diversificar, dar mais opções para vocês, mesmo porque eu já botei o Luiz Henrique lá no time de valorização e vocês viram que o Fluminense faz gol fora de casa com o atacante e o Santos toma, né? E o time principal nem se fala, né? Tá lá Marinho, é só olhar o vídeo, tem um link aqui na descrição, ou então aqui no finalzinho vai ter um card, Marinho, né? Mosquito e Luciano. Só repetir o Luciano aqui, por quê? Porque realmente eu vejo que o confronto é muito favorável. Inclusive o Luciano é capitão da equipe. E claro, para treinador eu tô botando o Abel, um pouquinho assim meio para um time de bons e baratos, mas já botei o Mancini lá no time principal, então não queria repetir aqui. E como eu tô dobrando aqui também o Palmeiras, botei o Abel e realmente dentro de casa pontua muito bem aí o time do português, tá? O Palmeiras. Gente, então ficou assim, ó, custando 104,07, um time bem acessível, bem baratinho para essa última rodada, tá? Gostei do que fiz aqui, porque dobrei os sistemas defensivos que eu vejo que tem possibilidade de repente manter o SG. Botei o Felipe Alves, porque realmente o Bahia vai ter que partir para cima, de repente pode exigir bastante dele, e dentro de casa o Fortaleza se defende bem, sofre poucos gols, certo? No meio ali botei o Tietê, fazendo dobradinho com o Luciano na frente, porque o Botafogo está muito frágil defensivamente, certo? Apostei no Léo Natel aqui, aposta, mas o Vasco tá tomando muito gol de atacante, como a gente viu, e botei um jogador de cada time, como eu fiz no time principal. Lá no time principal eu botei a Arrascaeta e o Patrick, e aqui eu tô botando o Edenilson e o Gabigol na frente. Por quê? Porque eu quero assistir de cadeira essa final antecipada, né? E não torcer para nenhum dos dois lados. Torcer para os jogadores que eu escalei. Tomara que seja um bom jogo aí. De repente, muitos gols. E claro, o Raul, né? Para desarmes. Gente, gostei do time, tá? Esse time de bons baratos aí, né? Vai ter um grande potencial aí para pontuação na rodada. Porque, como eu falei, as últimas rodadas, geralmente, do Campeonato Brasileiro, surpreendem. E com isso reflete também no Cartola. Tá legal, gente? Então, ó, custando 104,07 cartoletas. É o time de bons baratos do canal para a 37ª rodada. Então é isso, pessoal. Fiz o vídeo do time principal já na terça-feira. Acabamos agora o time de valorização de bons baratos. São 3 times totalmente diferentes. Eu acho que o único jogador ali que eu repeti talvez tenha sido o Luciano na frente, né? Os demais jogadores não repeti em nenhuma posição. Para quê? Para dar opção para você, né? Ir bem, escalar, fazer escolhas no seu cartola. Por isso que os vídeos são longos, para quê? Para lhe passar dados, informações suficientes para você fazer as suas escolhas, certo? Então, portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like, claro, se gostou do vídeo, né? Se gostou e ainda não é inscrito, convida a se inscrever no canal. No mais, um grande beijo no coração, até sábado às 14 horas, quando vai ser a nossa live, antes do fechamento aí do mercado da rodada 37. Vamos que vamos? Fui!